Olá pessoal, meu nome é Oberdan Scheider, eu sou DBA da empresa CDB Data Solutions. Eu sou o Thiago Crespo e sou engenheiro de dados na empresa CDB Data Solutions. Hoje vamos falar um pouco sobre as diferenças entre o SGBD Postgres e MySQL. Oberdan, como surgiu o MySQL? O MySQL ele começou lá em meados de 1979 por um engenheiro chamado Michael, e nos estudos dele, durante a fase de desenvolvimento, ele decidiu criar um sistema gerenciador de banco de dados, e o nome MySQL, então, ele surgiu devido ao nome My, que era o nome da filha dele. Então é uma história um pouco peculiar aí, um pouco diferente do que a gente ouve falar das histórias de banco de dados, mas foi assim que surgiu o nome MySQL. Então, ele começou a ser desenvolvido pelo Michael, e em 1995, então, houve uma fusão de mais dois engenheiros, que porventura vieram a estudar e melhorar o produto para oficialmente entregar isso para um público pequeno, para o início de um desenvolvimento. E em 1996, então, foi lançada a versão inicial, a versão 1 do produto. Tá? E em 2018, então, com a fusão desses três engenheiros, criaram uma empresa. Em 2008, então, a Sun Microsystems comprou os direitos de licenciamento desse produto. E em 2019, então, a Oracle incorporou e comprou os direitos da Sun, e hoje é mantido também pela Oracle. Onde o MySQL é mais encontrado, em que tipo de ambiente? Então, o MySQL ele é um dos sistemas gerenciadores de banco de dados mais utilizados hoje no mundo, digamos assim, né? Então a gente encontra ele em diversas alocações, seja em ERP, seja em aplicações web, seja em teste para desenvolvimento. Então a gente encontra em serviços de streaming, por exemplo, Netflix, redes sociais, Facebook, Booking.com também ele é encontrado. Então ele é encontrado em diversos cenários dentro do mundo dos bancos de dados, né? Não somente SQL, mas um NoSQL da vida, por exemplo, que precisa de performance, precisa de integridade, precisa todos os componentes ACID, digamos assim, além da parte de performance, né? Thiago, me conta um pouquinho como é que o Postgres surgiu, então. Começou de um projeto da Universidade Berkeley, na Califórnia, também com um pesquisador, que resolveu criar um sistema de gerenciador de banco de dados. Aí eles e outros engenheiros começaram a desenvolver, começaram a criar, e esse código foi aberto para quem quisesse auxiliar. Mas isso é um futuro, vamos em ordem. O Postgres, o nome dele também é bem peculiar, porque o nome do projeto era Ingress. E depois de um tempo parado, o projeto ficou parado, esse engenheiro saiu da universidade, e quando ele voltou, ele quis retomar. E aí ele criou um projeto chamado Post-Ingress, né, que depois veio a ser o Postgres. Né. Em 89, foi liberada a primeira versão para um grupo pequeno de usuários, para ir testando, pegar erros, esse tipo de coisa. Depois da versão 4, a universidade abandonou esse projeto, então ele ficou parado também por mais um tempo, até que alguns voluntários pegaram esse código, que estava aberto para desenvolver quem quisesse desenvolver, e começaram a incluir a linguagem SQL, que a gente conhece, de manipulação de dados de banco de dados, e em 97 foi lançada a primeira versão pública, a versão 6 do Postgres. E daí por diante ele é mantido pela comunidade, digamos assim, que são desenvolvedores e voluntários que querem melhorar e aprimorar o produto. Conhece algumas semelhanças entre o Postgres e o MySQL? Falando um pouquinho então do MySQL, então, assim como tu comentou, né, que o Postgres ele segue o padrão SQL, né, o MySQL também ele tem esse padrão por debaixo dos panos. Então ele segue o que a gente chama de Structured Query Language, que é um padrão de linguagem estruturada. Um dos pontos chaves também que possui as diferenças falando de Postgres e MySQL é que o MySQL então ele é baseado em threads e o Postgres ele é em processos. Né? Então essa é uma diferença bacana. E também falando um pouquinho, como tu comentou, né, que o MySQL ele é um sistema gerenciador de banco de dados relacional. O que acontece? Dentro do MySQL nós possuímos diversas storage engines, que é por debaixo dos panos como aquela tabela vai ser realmente armazenada. Então, existem storage engines, por exemplo, MySun, que é uma storage engine feita para performance, que não garante obrigatoriamente a integridade desses dados salvos, e também a principal delas, e hoje é uma das padrões de alocação de dados dentro do MySQL, que é o InnoDB, que ela garante efetivamente a consistência daqueles dados que estão armazenados dentro daquela
daquela estrutura relacional, digamos assim, né? Sobre as diferenças do Postgres e MySQL, o que tu me sugere de diferenças que encontramos num e não encontramos no outro? Tem várias peculiaridades entre um e outro que muda o sistema, né? Até por isso que existem os dois, né? Cada um se adequa melhor a um ambiente. Mas tem uma diferença muito interessante entre os dois, é que o MySQL, até onde eu conheço, pode me corrigir se eu estiver errado, ele é um sistema gerenciador de banco de dados exclusivamente relacional. O Postgres, ele é um sistema gerenciador de banco de dados objeto relacional. O que isso quer dizer? Eu posso incluir nas tabelas e nos tipos de dados do Postgres um objeto. O que é um objeto? Um objeto é algo que tenha outras propriedades. Então, quem é de desenvolvimento e orientação a objetos sabe o quanto isso é importante para te poder abstrair aquele dado e jogar dentro de um banco de dados algo que tu tem na linguagem. Acho essa uma diferença muito interessante entre os dois.